Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 29 de fevereiro, ano bissexto. O ano que eu nasci. Nasci no ano bissexto. Eu vou nascer essa noite, às 3 da manhã. Né, Rosicler? Bom dia, Ana Tereza. Essa noite, às 3 da manhã, eu nasço. Bom dia, Mauro. Ano bissexto começando. Esse é o Embola Bola Caterê com o Djavan. Espetacular, né? Adoro o Djavan. Bom dia, Fernanda. Linda essa música. As músicas do Djavan são maravilhosas, né? Bom dia, Ângela. Bom dia, Natalina. Prontas para amanhã, gurias? Amanhã começamos nosso ensino contínuo do Dharma com o livro Yoga Tibetano dos Sonhos. Estão prontas? Preparadas? Estou animado para começar amanhã. Louco para começar. Djavan é maravilhoso, né, Fernando? Espetáculo. Bora lá então. Vamos tirar. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos começar nosso Dharma. Esperar o pessoal chegar um pouquinho mais. Bom dia, Ana Karenina, bom dia, Carla. Então, amanhã a gente começa nosso estudo Yoga dos Sonhos tibetanos. Serão todas as sextas-feiras às 7h15 da manhã, fica gravado para quem quiser participar. Tem um grupo fechado que vai estudar. Então, quem quiser entrar ainda dá tempo. Ontem de noite já teve gente me mandando mensagem, quero entrar. Dá tempo ainda, tá? Então, o ideal é começar, depois dá para entrar também, mas o ideal é começar junto da turma no começo, né? Porque se deixar passar um mês, dois, aí já perde aí já é complicado. Não sei nem se eu vou aceitar assim que entre. Mas bora lá. Tá dado o recado. Nós estamos aqui, ó, Karma, com o Traleg, através da editora Lúcida Letra, o que é, o que não é e a sua importância. Amanhã, né, Ana Karenina? Nós paramos na página 64. O karma realmente faz mais sentido quando incluímos sua natureza coletiva. Ontem a gente estava falando sobre o karma coletivo, lembram? Pois ressalta a interconectividade do nosso modo de vida kármico. Se o karma de uma pessoa e o de outra estiverem conectados, como consequência, o grupo de pessoas conectadas irá gerar karma coletivo. Aquilo que eu falei também, tem um karma coletivo em torno desse grupo de estudos que inicia amanhã. Tem um karma coletivo dessas pessoas que estão aqui no Dharma. Tem um karma coletivo cada manhã, porque cada manhã muda o grupo. Assim, tem sempre uns constantes, assim, mas sempre tem alguém visitando, sempre tem alguém que falta, sempre tem alguém que chega novo. Então é um karma coletivo naquele momento, as condições foram favoráveis né? Então a gente tem que pensar sobre isso também. Mas como é que a gente gera esse karma coletivo? Como é que a gente dá sustento para isso, né? Na verdade, nós acreditamos nisso no Ocidente. Por exemplo, quando uma grande quantidade de pessoas é tomada por uma mentalidade negativa, acreditamos que elas estão praticamente dominadas mentalmente por uma histeria em massa, e que grandes danos e destruição podem ocorrer nesse estado. A gente tem vários exemplos disso, né? O nazismo, né? Não foi uma histeria coletiva? Foi um momento de cegueira coletiva e um momento de karma coletivo. Naquele momento as coisas estiveram propícias para aquilo. E haverão outros, não tenho dúvida, né? Haverão outros, acontece o tempo todo, né?
Apesar disso, não pensamos que o mesmo poderia funcionar inversamente, de maneira positiva. Claro que acontece de maneira positiva. Estarmos aqui é um karma coletivo positivo. E não faz nenhum sentido que a lógica funcione numa direção e não na outra. Se acreditamos em coisas como histeria em massa, então, sem dúvida, afirmamos a capacidade de as pessoas se conectarem mentalmente. Bom dia, Lu. Se isso é possível frente a mentalidades negativas, também deve ser possível para criar algo positivo. De fato, o efeito deve ser ainda mais potente. Infelizmente, nossa tendência é sempre acreditar na forma negativa de comportamento. Bom dia, Dutra. Seja individual ou coletivamente. Então a gente sempre, o negativo ele cola, né? É um velcro, assim, ele tem uma capacidade de colar incrível, né? Em nível individual, pensamos, eu sou apenas um. O que posso fazer? Bom dia, Conceição. Que efeito isso vai ter? E coletivamente também pensamos, ora, isso é uma perda de tempo. Como poderá fazer alguma diferença? Né? Então, quando as pessoas se movimentam não acreditando no seu trabalho. O Buda enfatizou continuamente a nossa capacidade de atenuar os efeitos de nossos karmas passados por meios de ações, de ação, no sentido amplo daquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Então, os três primeiros caminhos, né, do caminho óctuplo, né, as nossas ações de pensamento, de fala e de mente, né, de ação de verbal, né? Então esses 3 caminhos dos 8 caminhos. Começa tudo ali. Na verdade começa com o anterior, que é a visão, né? A visão não no sentido da visão, da consciência da visão do sentido físico, mas a visão no sentido de não avidya, de não ignorância. O Buda enfatizou continuamente a nossa capacidade de atenuar os efeitos de nosso karma passado por meio de ação, no sentido amplo daquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Podemos influenciar o nosso futuro kármico sujeito a causas e condições. Então, a gente influencia nosso futuro kármico através até do pensamento. Nós somos o que pensamos, somos o que comemos, isso aí a gente já sabe, né? Somos o que fazemos, tal. Portanto, o Buda não via os conceitos de determinismo e liberdade como sendo diametralmente opostos, como muitas vezes é apresentado hoje. Definir a nossa situação como seres livres ou não livres é mais uma vez assumir uma perspectiva dualista. O Buda acreditava em uma forma leve de determinismo, reconhecendo a influência de nossas ações passadas sobre experiências e situações na vida atual, enquanto apontava para a liberdade que está à nossa disposição para mudarmos o nosso curso. Bom dia, Gracia. Ou seja, o karma não é fixo, gente. A gente já viu isso aqui, né? O karma está em constante movimento, né? Depende das nossas ações de pensamento. Parece meio óbvio, né? Mas muita gente não acredita nisso. Muita gente acha que já nasceu assim, tá, é isso. Bom dia, Marlete. Certas coisas a nosso respeito podem ser pré-determinadas, mas isso não significa que não temos liberdade para escolher a direção de nossa vida. O que são coisas pré-determinadas? Sei lá, a descendência que tu tem é pré-determinada. Não tem como tu nascer com descendência italiana, alemã e dizer que não é. Né? É uma questão pré-determinada. Livre-arbítrio e determinismo andam juntos. Bom dia, Silvia. Na verdade, se realmente pensarmos sobre isso, somente poderemos ter livre-arbítrio quando certas coisas estão pré-determinadas. De outra forma, o livre-arbítrio se tornaria uma forma de determinismo, pois invariavelmente nos comportaríamos de uma mesma maneira. Qualquer ação que desejássemos realizar, nós a realizaríamos. Então, está falando um pouco de determinismo como se fosse um destino, né? É o Niyat. Niyat seria o que os jainistas acreditam, né? Que é bem no mesmo período do Buda. Bom dia, PCH. Bem no mesmo período do Buda,
Bom dia! Isso, amanhã é nosso dia. Amanhã eu e a Silvia estamos de Geníver, né, Silvia? E amanhã começa o Yoga dos Sonhos também. Grupo fechado, quem quiser me chama. Qualquer ação que desejássemos realizar, nós a realizaríamos. Isso não é livre-arbítrio. Fazer tudo o que queremos não é exercer o livre-arbítrio, pois condições prévias estão presentes na nossa capacidade para exercê-lo. Nosso comportamento e ação são pré-determinados por essas condições pré-existentes, geográficas, culturais, biológicas, sociológicas, psicológicas e assim por diante. Tais fatores criaram as condições da situação em que vivemos. Então a gente é esse promontório, né? É muito louco, né? Vocês não acham louco isso? Eu acho muito louco. Porque tu nasce num lugar, né? Nascemos no Brasil. Aí quem nasceu no Rio Grande do Sul, quem nasceu de uma descendência polonesa, alemã, italiana, africana, seja qual for, ou uma espanhola, ou com uma ou alguma coisa mais misturada, assim. Aí tu nasce com algumas condições sociais. Aí tu nasce, olha, tu vai afinando isso para ver. Aí nasce em condições biológicas, né? Culturais. Tem muita coisa. Vai indo assim, vai diminuindo essa, né? Olhando com microscópio assim. São muitos fatores que influenciam nossos hábitos, esses condicionamentos. E aí a gente diz, eu sou livre para decidir o que eu quiser, meu pensamento é livre. Não tem nada de livre. Teu pensamento é baseado numa situação geográfica, sociológica, cultural, biológica, social. É muita coisa influenciando. Mas, e aí a gente não... na verdade, o Lama Padma sempre diz, né? No Sansara não tem saída, né? Se a gente continuar olhando para o Sansara e achar saída no Sansara, não vai achar. Isso tudo é Sansara. Eu acho muito louco isso. Porque qualquer vírgula que tivesse acontecido, né? Uma vírgula, por exemplo, tu nasce no Rio Grande do Sul e imediatamente que tu nasce, tu é transportado para a Amazônia, né? Ou para fora do país, ou para Natal, ou para Belém. Tu teria outra formação. A gente está sujeito aos elementos condicionais e mudanças do aspecto kármico, ele vai florescer de acordo com esses condicionamentos. Novamente, sempre parece óbvio, mas quando eu olho para isso através de uma perspectiva analítica, eu consigo ver o quão aprisionado está nossas possibilidades, o quanto eu sou dependente do meio que me cerca. E é isso que o budismo vem para nos resgatar. É isso que a consciência deve estar presente o tempo todo. Mas se eu sou um elemento do meio, né, em que eu estou condicionado, eu não posso mudar esse meio. O que eu posso mudar? Hein? O que eu posso mudar? A forma como eu reajo a esse meio. Então o budismo vai trazer isso. Como é que eu reajo a esse meio? E reagir, sempre que eu reajo através de uma semente kármica. Sempre que eu não reajo, eu também não reajo através de uma semente kármica. Mas como é que eu faço para essa propulsão ser adequada? Aí que vem. Sacaram? Oi, Pati, como é que tá? Fran, tudo bem? Se acreditarmos em karma, temos que acreditar nesse aspecto do livre-arbítrio. O karma tem dois aspectos, o determinismo e a noção de liberdade. Sim, a nossa vida, a forma como a vivemos, está sujeita a certas condições pré-existentes, aquilo que eu acabei de falar. Está sujeito a essas condições pré-existentes, né? Tu nasceu assim, assim. E aí tu vai começar a olhar o mundo através dessas condições pré-existentes. O mundo que eu olho, novamente, é para frisar, a gente está estudando sobre o karma. O mundo que eu olho é através do karma que eu tenho. Eu não consigo olhar através de outra forma. Eu me movimento através do karma o tempo todo. O corpo é kármico. O corpo que cada um de nós aqui possui, é kármico. Você possui um corpo kármico e um corpo de mente também kármico, né? Então, mente kármica e corpo kármico. Essas são as condições. Mas isso não significa que tenhamos de permanecer presos ou limitados por essas condições. O Buda, de fato, diferenciou o karma antigo de karma novo.
O karma antigo tem um determinismo mais forte que o mais recente. O karma antigo nos deixa com menos escolhas. Mas mesmo nesse caso, não ficamos sem escolhas em relação a como o nosso karma passado se manifesta ou amadurece. O nível de determinismo na teoria kármica atrai ainda mais discórdia no tema das doenças físicas. Aí o karma pega pesado. O Buda declarou que a causa de uma doença física pode não estar relacionada ao karma. Se ele não tivesse afirmado isso, poderia ter nos deixado com uma forma de determinismo kármico. No diálogo abaixo, no formato de muitos dos seus ensinamentos, o Buda é questionado por Sivaka e responde: Oi, Neuza. Neuza, chama a Carolina, ela sonhou contigo essa noite. Pede para ela te contar o sonho. Ela veio me contar agora de manhã aqui. Sonha com a Neuza e com o Everton. Achei muito engraçado. Vai lá, Neuza. Ficou curiosa, né? Agora, então, o Shivaka questiona o Buda. Certas experiências, Shivaka, surgem aqui originadas da bile, da fleuma, do vento, resultante dos humores do corpo, nascida das mudanças das estações, de ser atacado pelas adversidades, com ataques espasmódicos do efeito do karma. E isso deve ser conhecido por você, Shivaka. Que certas experiências surgem aqui originadas da bile, nascidas do efeito do karma. E isso é considerado como verdadeiro pelo mundo, Shivaka. Certas experiências surgem aqui originadas da bile, nascidas do efeito do karma. O Buda ele se repete o tempo todo nos sutras. É um pouco chato. Agora, Shivaka, aqueles reclusos e brahmanes que falam assim, que detêm essa visão, o que quer que um ser humano experiencie, seja prazer ou dor, ou nem prazer nem dor, tudo isso se deve ao que foi feito no passado. Eles vão além do que é conhecido individualmente e o que é considerado como verdade do mundo. Portanto, eu digo que esses reclusos e brahmanes estão errados. Ele não dava uma... O Buda não tinha nem a palavra, né? Por isso que ele arrumou um monte de inimigo, né? O próprio primo Devadatta, né? E muitos outros. Ele arrumava muitos inimigos, ele não tinha papo na língua, assim, né? Ele falava, então eles estão errados. Ele não disse assim, ó, pode ser que eles estejam equivocados. Não, eles estão errados. Eu acho maravilhoso isso. É conclusivo. Bom dia, nega. Nessa afirmação, o Buda parece apresentar uma espécie de advertência sobre o funcionamento do karma. Ontem eu também estava discutindo com uma pessoa, debatendo, né? Com uma pessoa que ela debatendo sobre o Vedanta e eu sobre o budismo, né? E eu dei uma de Buda, assim, tipo, assim, ó, essa visão está errada. Agora que eu me dei conta que eu fui super conclusivo, assim, essa visão está errada. E não é que ela esteja errada, ela não faz mais sentido, assim, se ainda não entendeu isso, se ainda não entendeu que tem alguns aspectos, bom dia, Pati, que tem alguns aspectos que hoje não cabe mais no mundo pensar dessa forma através do Vedanta, então não dá, não cabe mais. A pessoa ficou, furiosa comigo, né? Então tu está dizendo que é só o budismo que pensa corretamente? Eu disse, olha, em muitos aspectos é só o budismo. Nesse aspecto, principalmente nesse aspecto, eu não vejo sentido mais ter discussão. Foi super radical. Eu não aguentava mais, eu estava de saco cheio de debater. Eu disse, assim, ó, é isso. Quer aceitar? Aceita, se não quiser, tá tudo bem. Às vezes eu não tenho paciência. Nessa afirmação, o Buda parece apresentar uma espécie de advertência sobre o funcionamento do karma. Então, às vezes, a gente tem que fazer essa advertência. Se tu não conseguir enxergar ainda, não posso fazer nada, né? Como é que não consegue enxergar? A resposta é dada no conceito da tradição indiana da cura, a Ayurveda. É claro que o Vedanta tem muitas coisas bacanas. Tem muitas, a Ayurveda é um deles, né? Então, se tu estudar a Ayurveda, é maravilhoso. Que localiza doenças nos desequilíbrios dos humores, fleuma, bile e assim por diante. A conclusão parece ser que, contrariamente à crença bramânica, embora muitas das nossas doenças possam estar ligadas ao karma, nem tudo que nós experimentamos, incluindo doenças físicas, se deve ao karma. Olha aí. Embora o Buda não tenha explicitamente declarado isso,
A sugestão é que a nossa doença pode ser resultado de imprudência, negligência ou indiferença com o nosso bem-estar físico. Esse tipo de comportamento pode causar nossas doenças. Então, a doença física, para tentar entender assim como é que o Buda via, ele não dizia que a doença é uma propensão kármica. A propensão, por exemplo, kármica é a negligência, que vai causar a doença. A doença é uma causa, né, que é um karma causado pela negligência. Né? Então, tu não te alimenta bem, tu passa o dia sedentário, não faz nenhuma atividade física, né? E aí fica doente. É meu karma ter ficado doente. Não, teu karma é ser preguiçoso. Lamento. Teu karma. Sério, né? Teu karma é ter preguiça. É não ter vontade na vida. Bem, levanta e vai malhar. Vai fazer alguma coisa. Eu não consigo mudar minha vida. Vai meditar. Vai fazer alguma coisa. Mas é o meu karma. As pessoas colocam o karma como determinismo. Né? O karma é esse. Não, não é. Veja bem o que causou isso. Né? Então eu brinco um pouco para gravar isso. Né? Esse tipo de comportamento pode causar nossas doenças, o que é uma interpretação consistente com as outras declarações do Buda sobre o karma. Um tijolo pode cair em nossa cabeça em um local de construção, mas isso pode não ser devido ao karma. Um elemento de sorte ou destino é permitido. O karma é uma teoria de causa e efeito, mas não afirma que a presença de certas causas e condições kármicas irá imediatamente induzir aos efeitos kármicos. Então a gente já falou sobre isso ontem. Né? Não é tão linear assim, tão direto. Uma variedade de coisas precisa estar presente para os efeitos kármicos se concretizarem. Às vezes, pode haver um efeito retardado. Muitas vezes atribuído ao fato que a maioria dos seres humanos não é inteiramente ruim ou boa. Boas pessoas fazem coisas ruins e más pessoas fazem coisas boas. Nosso karma é, na maioria das vezes, misto. Um componente adicional na relação individual. Aqui ele está colocando o karma como um aspecto de comportamento, quase como um aspecto de caráter, assim, né? Quando ele diz boas pessoas fazem coisas ruins e más pessoas fazem coisas boas. Nosso karma é, na maioria das vezes, misto. Nosso karma no sentido como eu me movimento no mundo, como eu ajo no mundo através de boas ações ou más ações, como é que eu sou no mundo. Então esse é o meu comportamento, né? Meu temperamento, meu comportamento, a forma de caráter que eu tenho. Um componente adicional na relação individualizada entre ação e efeito é o balanço geral, feito no momento da morte, como já falamos. Esse momento altamente significativo em nossa vida pode mudar a nossa perspectiva mental e anular grande parte do karma negativo acumulado até aquele ponto, mesmo se levamos uma vida repleta de negatividades. Nosso próximo nascimento pode ser favorável. No entanto, isso não significa necessariamente que escapamos dos resultados dos atos kármicos do passado. Mas não esperem até a morte para resolver as coisas, né, gente? A gente tem que ir resolvendo, né, os perrengues. Não deixem muitos rastros, muitos rabos presos. As sementes kármicas depositadas no fluxo mental individual no passado podem permanecer dormentes. E quando o efeito do karma positivo criado no momento da morte desaparecer ou se esgotar, as sementes kármicas depositadas no fluxo mental individual no passado poderão ressurgir. Assim, esse karma, ou efeito desse karma, ressurge em algum momento no devido tempo. Então, não pensem que podem continuar praticando qualquer ação e achar que não vai ter resultado. Em algum momento a conta é cobrada. Isso é inevitável. Seja agora, seja depois, seja no próximo renascimento, seja... Eu sempre penso que, acreditando, então, né, a gente não tem, na verdade a gente não tem provas concretas, né? A gente tem que ter fé, a gente acredita ou não acredita. Eu quero acreditar. Eu quero ter essa visão assim de acreditar, né? De que a gente teve um renascimento anterior, que essa chama ela se perpetua pelos próximos renascimentos, né? Bom dia, Rosana. E
Então, acreditando nisso, tendo fé nisso, embora não tenha prova disso, mas a gente tem que ter uma fé nisso, né? Senão as coisas não fazem muito sentido, né? Senão vira um niilismo. Então, de que esses seres anteriores a mim, né, esse eu que está aqui hoje, esse eu que está aqui impermanente e em constante mudança, esse fluxo kármico, eu sou um fluxo kármico, assim como vocês. Esse fluxo kármico que determinadas causas e condições foram propícias e deram nascimento a esse eu que sou eu, né? Eu gosto muito de agradecer ao eu anterior, mais próximo, assim, os 2, 3 últimos, assim, né? Porque a minha vida é muito boa. Eu tenho muitos perrengues, já tive milhares de perrengues, mas ela é muito boa, né? Mesmo com os perrengues fazem parte. Então o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando melhorar esse eu cada vez mais para o próximo que vier ser melhor ainda. É sério isso, eu penso seriamente. E sempre agradeço, pô, tu favoreceu para mim, né? Ele se encheu de méritos para que eu tivesse essa vida, né? Então eu estou tentando me encher de méritos, não para eu usufruir naturalmente agora, mas porque o próximo também, pá, tu vai viver bem, velho. O próximo, ou a próxima, a forma de manifestação que eu vou me manifestar, né? Não eu, mas a manifestação que surgir kármica, vai se dar bem, porque eu estou limpando o terreno. Vocês fazem isso também? Tem esse pensamento, ou já tiveram esse pensamento? Quem tem esse pensamento, ou qualquer coisa parecida, levanta a mãozinha aí. Mas eu penso nisso, de verdade. O próximo, a próxima vai se dar bem. E, é claro, a gente aproveita os rescaldos agora também, né? Para mim isso faz sentido. Muito sentido. A Ana levantou a mão, a Carla. Para mim isso faz muito sentido. Eu quero realmente deixar tudo melhor possível para a próxima chama. Porque a próxima chama não deixa de ser eu, né? Entendeu? Há uma parcela. Enfim, faça uma respiração profunda, se for confortável. Soltem pela boca. Então, lembrando, amanhã começa nosso encontro do grupo fechado sobre Yoga Tibetano dos Sonhos. Quem quiser me chama. Neste momento agora, apenas deixe que o corpo relaxe, ou apenas observe como ele vai se movimentando. Se acharem confortável, e se for possível, fechem os olhos ou deixem semi-abertos. Como vocês escolherem. E agora façam a seguinte análise, pensamento analítico. Que hábito eu deveria, ou hábitos, algum que vocês possam alterar? Peguem algo simples, que vocês acham que está prejudicando a vida de vocês e ao seu redor, e que vocês querem se livrar e vão tomar uma atitude para isso. Não basta só pensar. E que vão tentar diminuir ou resolver de vez, extinguir. Que possa ser um hábito que ele favoreça, se você extingui-lo, e que esse hábito está lhe prejudicando de alguma maneira e vai prejudicar a próxima centelha de vida que irá renascer através de ti. Mesmo que você não acredite muito nisso. Mas e se for verdade? É sempre essa pergunta, e se for verdade? E se isso realmente acontece? Que hábito eu vou me livrar para deixar que as condições para a próxima existência ela possa desfrutar sem esse hábito,
sem esse padrão que me consome hoje, de alguma maneira me incomoda um pouquinho. Qual hábito você vai abandonar? Pense num. Agora comece o caminho de abandono desse hábito. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam aqui a todas, todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia e até amanhã, sexta-feira.